Recentemente teve uma história que parou o nosso país. Essa história de uma médica que entra na ala pediátrica de um hospital universitário e sequestra uma recém-nascida, levando-a para outra cidade. Essa história chocou o país inteiro justamente porque a gente confia em médicos a nossa vida. A gente confia em médicos a nossa saúde. E não é de hoje que escândalos envolvendo profissionais da medicina vêm à tona. Então, isso é algo que realmente pega muito as pessoas de surpresa. Afinal de contas, o fato de haver um sequestro no hospital é algo já bizarro. E quando envolve ainda o profissional que deveria estar ali cuidando e empenhado em promover a saúde daquela criança, é o responsável por aquele crime. Então, hoje eu vou contar para vocês a história recente que aconteceu lá em Uberlândia, em Minas Gerais, da Cláudia, que sequestrou a Isabela, uma recém-nascida. Oi, eu sou a Paula, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal maravilhoso, onde eu te conto fragmentos de histórias reais, histórias criminais, teorias da conspiração, curiosidades e por aí vai, gente. Então, o nosso canal tem muito conteúdo aqui para você. Eu tô aqui pelo menos 2 vezes na semana com vídeos longos. Se você gosta desse tipo de assunto, acompanhar esse tipo de vídeo, não deixa de se inscrever, porque assim você me ajuda demais. E quando a gente bater 1000 inscritos, eu vou trazer uma semana inteirinha de vídeos para vocês. E hoje vamos conversar sobre esse caso que, olha, na minha opinião, parou o Brasil. Eu resolvi trazer esse caso, na verdade nem estava aqui no script, né, para fazer, mas eu resolvi trazer esse caso porque, assim, eu vi muitos encontros de informação em vários veículos de comunicação. Às vezes um fala uma coisa, outro fala outra. Então eu quero trazer para vocês as informações, tudo mastigadinha aqui, e as informações certas, e o que é de fato o que a gente sabe e o que é talvez achismo das pessoas. Esse caso é bem recente, aconteceu na terça-feira, há 2 semanas atrás, né, no dia 23 de julho de 2024. Então é algo que a gente ainda não tem muitos detalhes a respeito. A partir do momento que tiver muitas atualizações, pode ser que eu traga assim um segundo vídeo, eu traga essas informações em vídeos curtos para vocês, mas eu quero trazer tudo aqui para vocês entenderem a história como de fato aconteceu. Então, na terça-feira do dia 23 de julho de 2024, uma médica chamada Cláudia entra no hospital da UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia, dizendo que iria cobrir os plantonistas que estavam escalados para aquela noite. Não se sabe ao certo se ela falou que ela ia cobrir uma médica ou uma enfermeira, mas acredita-se que ela tenha falado que ia cobrir uma médica, sim. Mas eu encontrei em veículos de comunicação essa divergência de informação. Independente do motivo, ela tinha credencial da faculdade, e então foi fácil dela conseguir convencer os seguranças de que ela estava falando sim a verdade e ela conseguir entrar ali no hospital. Ela estava toda paramentada, vestida como se estivesse pronta mesmo para atendimento, então realmente ela conseguiu ali entrar no hospital. Ela entrando no hospital, ela foi diretamente para a ala pediátrica, onde ela entra no quarto dos pais da Isabela, que tinha acabado de chegar no mundo, né? Tinha 3 horas só que ela tinha conhecido os pais dela, ela estava inclusive mamando o colostro ali na mãe dela. Então a Cláudia chega naquele quarto e se apresenta como pediatra. O pai relata que não achou nada de anormal naquilo, afinal de contas ela era muito bem articulada, explicou um monte de coisa para eles e falou que ela ia tomar frente do caso ali. Então que ela ia fazer até uma avaliação prévia ali na mamãe, ela palpou ali a mama da mãe para ver se tinha de fato leite, se ela estava conseguindo ingerir o leite e tudo mais. E aí ela fala que ela tem que levar a menininha para ela fazer um procedimento que precisava ser feito o mais rápido possível, já que aquela menininha, ela tinha uma condição especial, então eles precisavam ter muito mais afinco assim com a saúde dela, eles precisavam tomar muito mais cuidado do que o normal com a saúde dela. A mãe não gostou muito porque a menina estava mamando ali na hora. Agora o pai, ele achou prudente deixar a menina ir com a médica e fazer o que tinha que ser feito. Afinal de contas, ele já sabia da condição da menina. Então a Cláudia pega a menininha e leva ela ali para dentro para realizar o tal procedimento. Depois de um tempinho,
uns minutinhos ali, o pai foi pro corredor esperar o retorno da Isabela. E aí a Cláudia aparece sem a Isabela. E o que ela fala pro pai é: olha, fica tranquilo, ela tá com a enfermeira, já já a enfermeira vem e entrega a Isabela para você. Só que isso nunca aconteceu. Foi passando minutos, os minutos viraram horas, e então a apreensão dos pais começou a aumentar. Afinal de contas, passava alguém e eles falavam: ah, mas e a Isabela? Eu queria saber como é que ela tá, o que tá acontecendo. E ninguém sabia responder nada. Então a apreensão foi aumentando cada vez mais, e claro que os funcionários foram conversando entre si e foram descobrindo que eles não sabiam de fato cadê a menininha que tinha acabado de nascer. Bom, houve uma comoção geral no hospital, ninguém sabia falar e claro que eles tiveram que acionar a polícia, porque alguma coisa estava errada ali. Então os oficiais chegaram lá, pegaram depoimentos e aí eles foram verificar as câmeras de segurança para saber se eles tinham noção do que estava acontecendo, do que podia ter acontecido com aquela menina. E pelas câmeras de segurança eles puderam perceber que de fato sai uma mulher toda paramentada, com jaleco, com mochila nas costas, sai com um cobertor, com a menina embrulhada num cobertorzinho, ali pela entrada principal mesmo, a mesma entrada que ela entrou, ela saiu. E então agora a preocupação era se a menina estava bem, onde que a menina estava e com quem que a menina estava, quem de fato era aquela mulher que tinha levado a menina embora. Bom, então eles puderam perceber também, voltando um pouco mais, né, na gravação da câmera, que aquela pessoa ficou menos de 40 minutos dentro do hospital. Ela chega num carro, ela estaciona o carro próximo à entrada principal do hospital, ela desce, entra, conversa um pouco ali com os seguranças e depois de uns 40 minutos a mesma câmera filma ela com a bebê, né, no colo e ela entrando no mesmo carro e saindo. Bom, e agora eles começaram a ir atrás das respostas, afinal de contas, quem era aquela mulher que tinha burlado ali a segurança de um hospital, pegado uma criança e ido embora com uma criança que não era dela, nem parente dela sequer a menina era. Acontece que em pouquíssimo tempo a falsa pediatra foi identificada, porque ela estava usando de fato uma credencial ali da faculdade, da Universidade, né, Federal da UFO, e ela estava usando a credencial verdadeira dela. E o nome dela era Cláudia e ela era uma professora ali na Universidade Federal. E o que mais deixa todo mundo de queixo caído é que de fato ela era uma médica, só que ela era uma neurologista e que inclusive tinha um currículo muito recheado, tá? Ela tinha formado numa faculdade do Triângulo Mineiro, que fica em Uberaba, que é do lado de Uberlândia. Ela tinha mestrado em neurologia, especialização em neurologia e ela estava ali fazendo um doutorado na própria UFO. Além disso, ela tinha 42 anos, né, e ela já era mãe de um menino de 16 anos. E todo mundo que convivia com ela fala que ela é uma pessoa normal, que ela nunca deu um indício de nada, mas que ela de fato estava falando que ela estava esperando uma criança já tinha um tempo. O que acontece, gente, que o fato dela ser professora da universidade e ela ser médica não dá a abertura para ela entrar e sair do hospital da universidade a hora que ela bem entender. Então, ela não atendia ali no hospital, ela tinha uma clínica própria, ela atendia em outra clínica ali da cidade, só que no hospital universitário, não, ela não atendia. O único vínculo que ela tinha com a universidade era o doutorado que ela fazia e as aulas que ela tinha que ministrar. Ela tem uma clínica numa cidade chamada Itumbiara, que já fica no estado de Goiás, mas que fica só a 150 quilômetros de Uberlândia. Então, essa clínica era dela mesma, ela atendia nessa clínica e ela tinha residência fixa lá. Então, obviamente que lá era um endereço para eles pelo menos começarem a entender o que foi esse caso e começarem a procurar. Na verdade, ela entrou ali dizendo que ela ia atender um paciente específico da especialidade dela. Só que ali no meio do caminho, ela foi para a ala de pediatria. Porque dessa forma, os seguranças iam acreditar nela. Afinal de contas, a credencial dela era para a faculdade e não para o hospital. Gente, mais fácil que conseguir identificar ela foi conseguir localizar ela. Afinal de contas, eles tinham um endereço onde eles tinham que começar a investigar
E ela estava lá nesse endereço mesmo, ela não se deu nem o trabalho de disfarçar nada, nem fugir, nem nada. Uma das coisas que mais chamou a atenção, né, das pessoas que estavam à volta, é que assim que ela cometeu esse crime, ela manda mensagem para umas pessoas mais próximas falando que a menininha dela tinha chegado, mandando foto da menina recém-nascida e tudo mais. Ela estava meio que já planejando isso, provavelmente, porque ela já estava fazendo as pessoas à volta dela se acostumarem com a ideia de que ela estava esperando um bebê. Só que as pessoas estavam achando estranho, porque afinal de contas, cadê a barriga que não aparecia nunca? Então ela estava fazendo isso desde um tempo já, não era uma coisa assim muito recente. Então, para as pessoas começarem a entender e começarem a acreditar nela, até mesmo porque do nada ela chegou com uma criança e não foi tão do nada assim, pelo visto, né? Porque as pessoas, muita gente não via ela há muito tempo, estava imaginando que ela de fato estava esperando uma criança. Bom, chegando na residência da médica em Itumbiara, eles conseguiram perceber o mesmo veículo que tinha parado lá na frente do hospital, era a mesma placa e tudo, estava na garagem. Então eles entraram, encontraram ela lá e também encontraram a Isabela. Nossa, que surpresa! Uau! Vocês por aqui. E aí que, gente, ela começou a falar coisas assim, gente, eu peguei essa menina, mas eu estava sob efeito de medicação que eu tenho que tomar em determinar. Ela quis dizer basicamente que ela tinha surtos psicóticos, sabe? E ela estava tomando medicamento. E que aí ela agiu no impulso, pegou essa menina e estava pensando num jeito de devolver a menina. Só que aí a polícia, investigando a casa dela, percebeu que tinha um quartinho pronto, só com coisinhas rosa, né? Tipo, banheirinha rosa, bercinho com as coisinhas rosa ali. Então tava tudo já arrumadinho, perfeitinho para a chegada de fato de uma menina. A desculpa da médica é que aquilo ali era presente para a funcionária dela que estava grávida, quase para ganhar o neném. Só que esse bebê era um menino, né? Então meio que não fazia muito sentido as coisas serem todas rosa. Apesar de que não tem muito disso, né, de cor, pelo menos não na minha opinião, mas é bem comum, né, as pessoas fazerem ali tudo rosa para menina, tudo azul, verde, enfim, para menino, né? E foi o que aconteceu, tava tudo rosinha lá no quarto, os brinquedos mais voltados para menina, tipo boneca, essas coisas. Então, ela foi presa em flagrante na manhã seguinte do dia do sequestro. Só que aí, gente, tem um monte de perguntas, né, que a gente fica se questionando, do tipo assim, mas o que passou na cabeça de uma pessoa dessa fazer isso? Tipo assim, ela ia continuar a vida dela normal, não ia largar o doutorado dela, ia largar as aulas dela lá na UFO, o que ela ia fazer? O que deu na cabeça dela para ela fazer isso e ir para a própria casa dela, né? Então, isso é algo que eu vi muitos questionamentos desses em comentários da notícia, né? E realmente é uma coisa que eu fiquei pensando. Falei, gente, mas o que será que bateu na cabeça dela? Será que isso daí era uma vontade muito grande, né, de ter uma criança, sendo que a gente sabe que tem outras formas legais, pelo menos, de se ter um bebê, né? Tipo uma adoção legal, ela pode, enfim, fazer um tratamento, alguma coisa nesse sentido. Mas não foi o que aconteceu e, pelo visto, a gente não vai entender, porque ela fica batendo na tecla que ela estava sob efeito de medicamento de algum surto psicótico que ela fala que tem. E como se diz, coitados dos pacientes, né? Porque se ela tem um surto psicótico desse que faz ela fazer isso, imagina os pacientes. Imagina se ela dá um surto psicótico tratando de algum paciente, né? Então é bem complicado isso aí. Mas, gente, não para por aí não, porque depois da exposição toda do caso, apareceu um homem falando que é um homem que é da Bahia, né? Falando que ela entrou em contato com ele e a esposa quando a esposa estava esperando uma filhinha. E aí ela falou que ia passar um dinheiro para eles, para recomeçar a vida deles, já que eles eram muito humildes. E ela achou que eles iriam vender essa criança para ela. E não foi o que aconteceu. E depois de toda a exposição, ele botou a boca no trombone. Só que sabemos se isso é verdade, algo confirmado? Não sabemos. Mas, segundo ele, a esposa dele até passou mal
só de pensar e de ter medo de acontecer alguma coisa com a menininha, né, deles, porque a partir daí ela começou a ficar com medo, ela começou a ficar muito estressada, então a gravidez dela foi tão estressante que a bebê nasceu prematura, enfim, né, mas são só palavras dele, nem boletim de ocorrência disso tem. Bom, gente, então até o momento, pelo que se sabe, ela ainda não foi nem despedida, né, dos lugares onde ela trabalhava. Eles estão investigando mais a fundo o caso. É isso, eu queria saber da opinião de vocês aqui, porque sempre quando são histórias absurdas e principalmente envolvendo pessoas que a gente supostamente era para confiar, que nem um médico, né, que muitas vezes a gente coloca a nossa vida na mão deles, então a gente fica meio assustado com essas coisas. Pelo menos eu, falando por mim, assim, eu fico bem assustada com esse tipo de situação. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa história, qual foi a parte mais absurda que vocês acharam, quais são as questões que vocês têm que ainda não foram respondidas, pelo menos não oficialmente respondidas, e a gente vai se falando aqui nos comentários. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!